Na série de entrevistas com lideranças políticas, o ex-governador Raimundo Colombo falou sobre a gestão do governo durante a pandemia. Trouxe também ideias de como liderar o Estado sem deixar de lado o equilíbrio entre saúde e economia durante a crise. Governador, eu começo lhe perguntando diretamente o seguinte: o senhor entregou Santa Catarina, depois de governar por 2 vezes, numa situação precária na saúde, porque é essa reclamação do seu antecessor, Carlos Moisés. Quem não tem competência para fazer acusa os outros, né? E é muito evidente o quanto esse governo está errando e a irresponsabilidade. Quando a gente saiu, disseram um monte de bobagem, que ao longo do tempo não se confirmou. Que ia atrasar o salário, porque não tinha recursos, nunca foi verdade. Inventaram um valor que uma hora é 300 milhões de dívida na saúde, uma hora é 700, uma hora vai para 1 bilhão. Esse número nunca foi confirmado em lugar nenhum. O que acontece é que obras da saúde não foram concluídas e até foram chamadas, né, de obras fantasiosas. E estou falando de hospitais, né, que o governo devia ter terminado e não terminou. Então, quem não consegue fazer, acusa os outros, né? Isso mostra a sua própria incompetência. Governador, as obras de Chapecó e de Lages, o senhor entregou prontas para o seu sucessor? Elas ficaram 94%, a de Chapecó já está funcionando. Um hospital não é uma obra de governo, é uma obra de Estado. Por exemplo, quando Reis começou vários hospitais, que o governo do Jorge terminou, foi o período em que foi construído os hospitais regionais. O Hospital de São José, o Jorge começou e o Espiridião terminou. Eu terminei obras do Luiz Henrique, como o Hospital de São Miguel do Oeste, o Hospital Florianópolis, o Hospital de Xanxerê, de Joaçaba, né? Então, e este governo, ele não quis continuar as obras. E agora veio a pandemia e mostrou o que essa mesquinharia produziu de efeito na saúde em Santa Catarina. Isso é uma irresponsabilidade. E diante de todo esse quadro que nós todos estamos enfrentando, o que o senhor faria que eles não fizeram? Existe um protocolo na Defesa Civil que foi reconhecido na ONU que orienta os procedimentos. E não é a ideia de uma pessoa, é a história da humanidade enfrentando calamidades e pandemias. E ali está estabelecido as faixas que devem ser atendidas. O governo decretou o lockdown em 17 de março de 2020, quando tinha 57 doentes, nenhuma morte e 99% dos municípios não tinham sido atingidos. E se seguisse o protocolo, faria completamente diferente. O estágio verde, o estágio amarelo de acompanhamento, o estágio de alerta e depois o estágio mais grave, que aí seria uma atitude mais radical. Então, estava tudo escrito, as pessoas conheciam, o governo do Estado fez esse protocolo em 2017, este governo renovou em 2019, só que não foi lei, não foi seguir, não escutou quem conhecia. Muitos que passaram por aqui, nessa série de entrevistas, governador, muitos que passaram por aqui reclamaram e criticaram muito a situação dos 33 milhões dos respiradores fantasmas. Mas também criticaram o fato de ter um processo de impeachment nesse momento. Qual é a sua avaliação em relação a isso? O ideal era que isso não tivesse acontecido, sobretudo em relação a um momento tão grave como este, né? E o ruim é esse negócio, uma hora volta, uma hora vai, troca toda a equipe, eles não têm relacionamento, o governador e a vice-governador não se dão bem, pelo que parece, são até inimigos, né? Então um entra, desfaz tudo que o outro fez e no meio de uma crise como essa mostra a irresponsabilidade, o governo está de costas para a sociedade, né? O que eu faria? Eu acho que nós temos que também, Paulo, assim, agora começar a olhar para frente. Com a vacinação e os números estão aumentando, a oferta vai aumentar bastante, nós temos problemas graves para enfrentar pela frente. E esse é o papel de um governante. Tá bom, e agora estamos vencendo essa etapa, o que vamos fazer para a próxima? Na saúde, por exemplo, quantas cirurgias estão represadas? O que nós vamos fazer para ajudar essas pessoas? Há 2 anos ninguém faz exame, ninguém mais faz mais diagnóstico. Nós temos que fazer um pré-câncer forte, ousado, numeroso, para fazer com que a gente tenha, voltar normalmente, voltar aos índices de boa qualidade da saúde. Por exemplo, a economia. Olha a situação que está alguns setores da nossa economia, os restaurantes, os hotéis, a unidade, os serviços, o pequeno empresário, eles estão desprotegidos. O governo com dinheiro em caixa e a geladeira das pessoas vazias. Qual é o papel do governo? É tesouraria? É tirar do povo? Então nós temos que colocar programa como nós fizemos no governo, juro zero, colocar crédito à disposição para que as pessoas não fechem, porque uma empresa quando fecha, ela vai levar 30 anos para voltar. Pois me chamou a atenção agora o seu envolvimento, a sua participação em relação a tudo isso. Significa que de repente o senhor está focado para as eleições de 2022? Eu acho que nós todos catarinenses temos que nos unir para não deixar isso acontecer de novo. Eu não posso me omitir.
Eu posso ajudar alguém, posso ser candidato se essa for a necessidade. O que eu não posso é aceitar que isso continue e que a gente volte a ter a continuidade desse pessoal ou alguém que venha na mesma linha, porque isso vai dar errado. E se em 4 anos faz um estrago desse tamanho, em 8, Santa Catarina volta a ser o 0 da 101. O prejuízo é muito grande. O grande desafio de um governante não é fazer obra, é fazer a manutenção do que se tem. Né? E isso virou 0. Na economia nós temos um sustentáculo aqui que é o agronegócio. Mas saindo do agronegócio nós começamos a ter problemas. De que forma poderia ajudar a economia de Santa Catarina? Quando tem uma pandemia dessa proporção, vamos estabelecer um comparativo. O que a gente fazia quando dava uma enchente numa cidade ou numa região? Você chega lá, você posterga o pagamento da luz, você posterga o pagamento da água, você posterga o recolhimento do ICMS, você dá caixa para o pessoal, você coloca dinheiro para que eles recuperem as máquinas e faça com que a vida seja normal, porque aí você tem a geração do emprego, do desenvolvimento do Estado, a renda das pessoas. Então o Estado tem que existir nessa hora, né? O senhor hoje está fora do governo. É mais fácil, fora do governo, ver esses defeitos do que lá dentro resolvê-los. O senhor conseguiria resolver de que maneira? Nós fizemos, Paulo Alceu, nós fizemos o Juro Zero, nós fizemos uma série de programas de investimentos. Na nossa época, os melhores índices de geração de emprego, de desenvolvimento, e olha que a crise foi dura. Eu nunca aceitei aumentar impostos. Em alguns momentos, nós reduzimos impostos. O setor têxtil estava enfraquecido. Os produtos chineses estavam dominando porque não tinha como concorrer. Nós fomos lá e baixamos o ICMS de 17 para 12, para 2. O setor de madeira estava passando uma fase muito difícil, as principais madeireiras estavam quebrando tudo. Nós fomos lá e zeramos o ICMS e estimulamos. Hoje esses setores se revigoraram todos. O agronegócio, ele praticamente é subsidiado. E por que ele é subsidiado? Porque a produção de grãos está lá no centro-oeste. Nós importamos 5 milhões de grãos. 5 milhões de toneladas para poder colocar e transformar em proteína animal. Se você não fizer incentivo, as indústrias vão todas para lá. Nós exportamos esse ano 1,5 bilhão, ano passado, 2020, de carne de frango, 1,2 bilhão de carne suína, e nesse ano 2021 a carne suína vai ultrapassar de frango, provavelmente. É uma coisa fantástica, porque nós abrimos o mercado da Ásia, o governo foi lá a fazer isso. O setor madeireiro, por exemplo, vai exportar madeireiro e moveleiro junto $1,5 bilhão. Só nesses 3, hoje está em quase $5 bilhões, e o governo atuou muito fortemente para proteger esses setores que hoje geram emprego, renda e desenvolvimento. Olha, antes de encerrar, 2 perguntinhas rápidas, ou melhor, 2 assuntos que eu gostaria de ver a sua opinião. Lockdown e tratamento precoce. Eu seguiria o plano da Defesa Civil, né, que tem estágios, né, e quando há um excesso na pandemia, naquele local, naquela circunstância, e pontualmente você poderia fazer um fechamento. A questão de tratamento precoce, eu tive Covid e eu acho que o que tem que ser precoce é a procura do médico. Você sentiu sintoma, você tem que ir no médico imediatamente. E essas horas que você ganha em chegar no médico, e aí os serviços públicos funcionam, é fundamental para a qualidade da tua vida que você vai enfrentar. O segredo, na minha opinião, é o atendimento médico precoce, e não o atendimento sem orientação médica, porque alguém diz que esse remédio é bom ou não é. Eu recomendo que o médico de confiança, seja aquele que deve orientar a gente. Para mim funcionou muito bem, para a minha família também. Governador, eu agradeço a sua participação aqui na nossa série de entrevistas e eu lhe reencontro, então, na campanha de 2022. Eu volto para os estúdios com a Eldiane.